5 armadilhas que quem já tentou aprender inglês continua caindo. Eu aposto com você. A gente faz uma aposta aqui que você já caiu em uma dessas armadilhas ou continua caindo, porque as pessoas acabam acreditando que usando uma dessas armadilhas, né? Porque são armadilhas, você não sabe que isso não vai te ajudar a falar inglês. Você faz na boa intenção, jurando que isso vai te ajudar a falar inglês. Então eu vou te apresentar essas 5 e o que você precisa fazer para então, tá, teacher, se isso não vai me ajudar a falar inglês, o que vai me ajudar a falar inglês? Que esse é o objetivo. O que te ajuda a falar inglês? O que te leva a falar inglês? Dessas 5 armadilhas, guys, tá? Que eu separei de quem já tentou aprender inglês, continua caindo, porque eu vejo o pessoal fazendo isso o tempo todo. Lembrando, eu sei que é nas melhores das intenções, tá bom? Mas eu preciso te avisar, né? Se você quer falar inglês, eu preciso te avisar. Guys, ó, primeira armadilha que eu vejo a galera caindo o tempo todo. Postei nos meus stories, já tive alguns comentários. O que, teacher? Pois é. Primeira armadilha, guys, baixar aplicativo para aprender a falar inglês. Como assim, teacher? Não, peraí, não é bom baixar um aplicativo? Tem tantos aí bacana que dá pra gente usar, Duolingo, né? Como é que faz então? Baixar aplicativo para aprender a falar inglês é uma armadilha. Eu vou te explicar o que acontece, guys. O mais importante é você começar a entender que achar que aprender inglês é igual falar inglês. Primeiro ponto que você precisa separar na sua vida, se você já é adulto e de fato quer falar inglês. Aprender inglês é uma coisa e falar é outra. Então, primeira coisa, eu imagino que você às vezes pensa que é tudo a mesma coisa. Ah, eu vou baixar um aplicativo para eu aprender inglês. Só que aprender é uma coisa e falar é outra. Lembra que eu falei para você que o foco aqui é sempre o que você tem que fazer para falar? E falar com treino objetivo, pouco treino, 15 minutos por dia, tá? Aprender é uma coisa e falar é outra. Quando você aprende inglês, isso não quer dizer que você vai falar inglês. De repente você até já tem essa experiência, como eu contei esses dias, né? Fiz 5 anos de curso, de repente você já tentou aprender inglês antes, fez 1, 2, 3 anos, mas ainda não fala inglês. Tá vendo como que aprender uma coisa e falar é outra? De repente você já aprendeu um monte de coisa com o Duolingo, não é? Isso não quer dizer que você consegue falar inglês, se comunicar. Se tiver que conversar com um gringo agora, você consegue conversar porque você baixou o aplicativo Duolingo, por exemplo, ou qualquer outro aplicativo. Então, aprender é uma coisa e falar o idioma é totalmente diferente. Esse é o primeiro ponto para você começar a entender por que quando eu baixo um aplicativo, isso não vai fazer com que eu fale inglês, ele só vai fazer com que eu aprenda o idioma. Mas falar, teacher, olha, guys, a chance é bem pequena. Sabe por quê? O que acontece? Você baixou lá o Duolingo ou qualquer outro aplicativo, começou a aprender inglês, começou a aprender um monte de coisa, um monte de vocabulário, um monte de... Só que fica ali tudo meio solto. Quem tá vendo a minha imagem, pensa num montante. Antigamente, na minha época, né, as pessoas usavam muito cartas, enviavam cartas, inclusive para programas de TV. Então aparecia aqueles montes assim de carta, cupom, sabe aquele para você visualizar a imagem aqui no Insta? Então assim, sabe aquele monte de carta ou de cupons assim que alguém joga para cima para fazer um sorteio? Então, é mais ou menos isso que acontece. Você começa a acumular alguns vocabulários que você vai aprendendo através de aplicativo, por exemplo. Só que eles ficam lá igual um montante de cupom, um montante de carta que você joga pra cima pra fazer um sorteio. Eles ficam ali meio que sem conexão. Fica tudo ali, né? Só que fica aquela pilha de vocabulário que quando você precisa falar, construir uma ideia, conversar com alguém, aqueles vocabulários não fazem sentido pra você com uma conexão. Você não consegue catar aquilo que você sabe e construir uma ideia, com começo, meio e fim. Eles estão ali, igual do sorteio lá, joga pra cima e vê o que dá, né? Só que a hora que você vai falar, construir, você não consegue conectar tudo aquilo. Eu já contei da minha experiência, né, na minha aula de conversação,
depois de 5 anos de curso de inglês, foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui pra aula, eu sabia falar um monte de coisa. Eu sabia falar gosto, música e não sei o quê, porque eu queria falar os tipos de música que eu gostava e tal, mas eu não conseguia construir a ideia. É isso que acaba acontecendo. Por isso que baixar aplicativo para aprender a falar inglês é uma armadilha. Você acha que vai aprender a falar, que vai te ajudar, mas na verdade não vai. Você vai conseguir aprender inglês com o aplicativo, aprender vocabulário, enfim, mas que você vai conseguir construir falas através de aplicativos, guys, infelizmente, eu não queria te dar essa notícia, mas infelizmente é o que acaba acontecendo. Por quê, teacher? Porque a fala, guys, eu preciso de treino específico para fala. Por isso que as pessoas ficam acreditando que, ai, teacher, o problema sou eu não consigo falar mesmo, porque, nossa, olha, estudo pelo Duolingo, estudo pelo não sei o quê, baixei aplicativo e eu não consigo falar inglês. Não é que o problema é você, é que aplicativo não vai fazer você falar. Porque a pegada é outra. Para falar são técnicas específicas para fala. Por isso que eu falo pro pessoal que é possível falar inglês com 15 minutos por dia, porque daí você vai com técnicas específicas para fala, tá? Então, primeira armadilha, baixar aplicativo achando que você vai aprender a falar. Você vai aprender inglês sim, um monte de vocabulário, um monte de coisa, mas falar, construir, guys, é muito complicado só com aplicativo. Tá, essa é a primeira armadilha. Segunda armadilha, achar que estudar por um longo período de estudo vai fazer você falar inglês. Gente, isso assim eu vejo acontecendo o tempo todo. A pessoa vai na melhor das intenções. Eu tenho certeza que você assim vai muito bem intencionado. E aí o que você faz? Começa a separar um período para estudar inglês, né? Teacher, eu vou começar com 1 hora. Gente, eu ouço isso o tempo todo. Teacher, começar com 1 hora, tá bom pra começar, né? Aí eu só penso comigo, poxa vida, 1 hora? Caramba, ele nem precisa de tudo isso. 15 minutos já resolve o problema. Não, eu vou começar com 1 hora. Tipo, ele vai aumentar, né? Vou começar com 1 hora. Acha que estudando um longo período vai ajudar ele a falar inglês. Guys, o que acontece? A pessoa separa 1 hora, 2 ou até mais. Eu tenho vários relatos lá do team. Teacher, eu estudava 2 horas por dia. A Denise sempre me contou isso. 2 horas por dia eu não conseguia falar inglês. O que acontece, guys? Quando eu pratico em excesso, isso é uma coisa que ocorre lá no nosso cérebro, com você, comigo, com todos nós. Quando eu pratico algo em excesso, estou treinando inglês, praticando em excesso, estou estudando por horas, 1, 2, 3 horas, né? Na melhor das intenções, a intenção é muito boa, né? Eu perco a habilidade, nosso cérebro perde a habilidade de concentração. Então, presta atenção. Quando eu estou praticando algo, fazendo uma atividade por um longo período, né? Por muito tempo, eu perco, o meu cérebro perde a habilidade de concentração. Quando isso acontece, guys, eu perco a habilidade de consolidação. Ó, rimou aí, hein? Concentração, consolidação. Se eu perco a minha capacidade de me concentrar, eu não vou consolidar. O que é consolidar, teacher? Fazer com aquilo que eu esteja aprendendo entre na minha mente e eu não me esqueça mais. Sabe aquela situação assim, teacher, eu aprendi isso, mas eu não lembro? Você já passou por isso? Você está assistindo uma aula aqui da Teacher G, uma live, um conteúdo, nossa, teacher, eu aprendi isso aí que você está falando, mas eu não lembro. Você já passou por essa situação? Quando você fala assim, eu aprendi, mas eu não lembro, na verdade você não aprendeu. Triste, né? É, gente, hoje eu tô aqui para jogar real com você. Você percebeu que eu já tô jogando a real mesmo. Guys, a gente tem esse hábito de falar, né? Ah, eu aprendi, mas não lembro. A gente não aprendeu. Quando a gente aprende de verdade, a gente lembra. O que é esse aprender de verdade? É consolidar. Quando você diz pra mim, eu aprendi, mas não lembro, quer dizer que você viu aquilo. Ah, eu já vi isso no inglês. Eu já vi professor explicar isso, mas eu não lembro como usa. Você já viu, mas não aprendeu. O aprendizado precisa acontecer com a consolidação. Quer dizer, entrou lá, não sai mais. Só que para isso acontecer, guys, para essa consolidação acontecer, longo período de estudo é tudo que você não pode fazer. Isso vai te atrapalhar. Ele vai fazer um efeito totalmente contrário. Por isso que eu sempre falo, para você conseguir falar inglês com só 15 minutos por dia, que parece tão pouco tempo,
só que com as técnicas adequadas para fala, onde você tem o seu cérebro concentrado ali, concentração total, a consolidação acontece, né? Então, quando você fica essas longas horas estudando aí, achando que vai conseguir aprender mais, que isso vai te ajudar, o efeito é o contrário. Você já vai perder a habilidade de concentração depois dos 15 minutos, né? A consolidação não vai acontecer e aí fica aquela sensação, nossa, teacher, eu não consigo gravar o que eu aprendo. A Clementina comentando, eu fazia Duolingo antes de ir pro time. Clementina, você pode continuar usando o Duolingo, tá? Só que não achar que o Duolingo vai fazer a gente falar inglês, que nem você, que já tem acesso às técnicas para fala, treino focado, os 15 minutos, tudo certinho, você pode usar o Duolingo como um complemento. Ele pode te ajudar com vocabulários, porque você já tá tendo treino para fala. Aí tudo bem. Agora, a pessoa já ir no aplicativo achando que aquilo vai fazer ela falar, aí ela se frustra com o inglês, com ela, não é? Ela acha que ela não tem capacidade e na prática não é nada disso, gente, né? É uma questão de que o que eu tô fazendo não tá me fazendo falar inglês. Aquela sensação de que eu não guardo nada. Guys, eu tenho certeza que você não tem problema de memória. Eu tenho certeza que você não tem problema algum no sentido de que, teacher, eu vejo e não aprendo. É só uma questão de o que você está fazendo não está levando você a consolidar. Vê se você não está fazendo longas horas. Isso vai te atrapalhar para conseguir falar inglês com um treino rápido, tipo 15 minutos, tá? Alison, long time no see you here. Sempre soube que não é o mesmo uma boa ideia baixá-lo para falar. Exato. Ó, eu vou usar o Duolingo porque aqui eu tô aprendendo vários novos vocabulários. Ok, né? É válido, desde que você não crie as expectativas que aquilo vai te ajudar a falar, né? Porque ele não vai te ajudar a construir uma ideia, não vai te ajudar a construir uma sentença numa fala. Você quer transmitir uma ideia, os aplicativos em geral não vão te ajudar nisso, tudo bem? Isso é muito importante, você ter isso muito claro. Então, segunda armadilha, a gente viu que estudar longas horas vai fazer você perder sua capacidade de concentração, consequentemente você perde a capacidade de consolidar. Por isso que tem que ser rápido, guys. Por isso que o treino tem que ser certeiro e rápido, porque daí você pega assim o melhor momento de concentração do seu cérebro, né? E aí você favorece a consolidação. Essa é a segunda armadilha. São coisas que eu vejo o pessoal fazendo o tempo todo, tá? Então, ó, quando eu tô estudando por muito tempo, eu comprometo o meu processo, né? Que é aprender, consolidar, usar. Eu até coloquei um desenho de um cérebro lá, a galera que tá no YouTube. Eu comprometo o meu processo. Fiquei longas horas, ó, você já tá comprometendo o processo. Por isso que você tem aquela sensação que não guarda nada e não é isso, tá? Não tem nada a ver com a sua memória, tá tudo bem com a sua memória. Só que se você pula o processo de consolidar, você não vai conseguir usar, né? E eu só consigo esse processo tendo um tempo adequado e praticando várias vezes também num período adequado. Então essa é a segunda armadilha. Não consolido? Não vou lembrar, não é? Não tem nada a ver com ter memória boa ou não. É o que eu falei. Para eu falar inglês, eu preciso de técnica e treino focados para fala. Por isso que 15 minutos são o suficiente quando eu falo, né, nos desafios para a galera do time, 15 minutos por dia. Nossa, teacher, mas só 15 minutos? Você vai ter treino focado, vai usar 100% lá da sua concentração voltado para a prática e aí o negócio acontece, o resultado vem e você começa a desenvolver a fala, tá? Ó, já vou responder os comentários, tá? Roberta, galera aqui também do YouTube. Ó, Roberta perguntou assim, antes de eu ir lá para a terceira armadilha, quem tá no YouTube já tá me vendo. O que me diz então sobre intercâmbio, pois são longas horas diariamente? Ó, Roberta, não só intercâmbio, mas intensivo. Eu ministro cursos de intensivo pocket, que é um final de semana, tipo, a gente começa às 9 da manhã, vai até às 19. Intensivos de uma semana, onde a gente tem aula das 8 até as 18. Eu ministro muito esse formato, tá? Só que daí tem uma questão, Roberta. Para esse tipo de formato, para esse tipo de aula funcionar, aí eu preciso ter técnicas de quebra de tempo, né? Então não é assim, vamos fazer um intensivo no final de semana, a gente vai ficar das 9 às 19,
praticando. Não, aí a gente tem técnicas dentro da neurociência mesmo. A gente pode aplicar essas técnicas, vem da neurociência essas técnicas, onde a gente faz quebras de tempo. Então, eu faço um treino com o time, 5 minutos, quebrou, mudou, foi para outro. Aí o cérebro conta como uma nova tentativa, uma nova exposição. O que eu não posso vou pegar lá um conteúdo e vou ficar lá 2 horas estudando o conteúdo, né? Aquele mesmo conteúdo. Então eu preciso ter essas quebras de tempo que a gente fala, né? Aí sim, quebra de tempo pode ser com atividade, com técnica, com dinâmica, e tem uma porção delas, que daí funciona muito bem. Ficar muito tempo numa atividade não é viável mesmo, a consolidação não acontece. Ótima pergunta, adorei, tá? Guys, terceira armadilha de quem já tentou aprender inglês acaba caindo, ou tá caindo agora, né? Aula particular de inglês. Ah, teacher, como assim? Ó, eu vou começar a explicar o que acontece. Eu ministrei aula particular de inglês por muito tempo, acho que uns 10 anos dos 16 que eu ministro, 10, 11 anos, eu ministrei aula particular de inglês. O que acontece? Muitas vezes essas aulas ainda são em inglês. Tá, o que é importante você entender, guys? A aula particular de inglês, tá? Ela é recomendável para quem já fala o idioma, tá? Para quem já fala o idioma, eu indico aula particular de inglês. Teacher, às vezes a pessoa me procuram muito. Teacher, você ministra aula particular? Eu tô precisando de um professor particular, porque eu tenho muita dificuldade. A pessoa vem achando que ela tem dificuldade, para começar. E aí eu já entendo que ela não tem dificuldade. Ela só não fez o processo de consolidação, ela acaba praticando de um jeito que não leva ela para fala, por isso que ela acha que ela tem dificuldade. Mas as pessoas me procuram bastante para aula particular. O que eu sempre explico? Ó, a primeira coisa que eu pergunto, na verdade, me fala um pouquinho da sua experiência com o inglês. Você já fala inglês? Você já consegue se comunicar? Se a gente tivesse que trocar áudio agora, a gente conversando em inglês, como que é pra você? Teacher, pra mim é super tranquilo, eu já me comunico. Ah, ok. Nesse caso, tá? A aula particular de inglês é indicada pra você. Agora, ficar insistindo em aula particular, quem ainda não fala inglês, eu não recomendo. A aula particular de inglês, ela é recomendada para quem já tem um nível avançado no idioma, ela já se comunica e ela quer trabalhar algumas coisas específicas ou ela precisa trabalhar alguns pontos específicos na fala dela. Aí uma aula particular de inglês para ela pode ser muito bacana. Agora, se você ainda não fala o idioma, né, a aula particular vai atrasar o seu processo de fala. Sabe por quê? Para você poder falar, né, é muito importante que você tenha, primeira coisa, prática da atividade, prática da fala, diariamente. Diariamente você precisa de uma prática, tá? A aula particular, além de ser caro, você não vai fazer mais do que 2 vezes por semana. Eu não sei aí onde você mora, mas mais ou menos você vai pagar de 50 a 100 reais uma hora aula, tá? Eu, há 4 anos atrás, era 70, 75 a hora aula. De 50 a 100 reais a hora aula você vai pagar de uma aula particular. Se você pegar um preço assim bem bacana mesmo, 100 reais por semana você vai gastar com aula particular fazendo 2 horinhas por semana, né? Vezes 4, você vai gastar 400 reais no mês para fazer aula particular só 2 vezes por semana. A sua fala fica limitada porque você só fala com o professor e o professor fala com você. Você não tem interação com outras pessoas, sendo que você ainda não fala o idioma. Então, se você ainda não fala, você precisa interagir, se expor a outras pessoas com embasamento, né? Não é assim, não falo, vai lá e se vira, não, né? Mas o processo da fala envolve outros elementos que a aula particular não traz, né? Então, hoje eu não ministro mais aula particular porque o meu foco é ajudar pessoas que ainda não falam inglês, né? Já tenho inglês super avançado, teacher, olha, uma aula particular pode ser bacana para você. Então, não fala ainda inglês? Não começa com professor particular. Não começa com professor particular de inglês se você ainda não fala inglês. Você vai ficar no mínimo 2 anos fazendo aula com professor particular. E olha, eu arrisco dizer que nesses 2 anos, se você começar por aí, não fale, tô considerando que você não fala. Pay attention. Porque depois você sai falando aí que eu falei que não é pra fazer aula particular. Presta atenção.
Não fala inglês. Se você começar com um professor particular, você não fala, você vai ficar no mínimo 2 anos fazendo aula, 400 por mês, no mínimo, pegando preço barato, hein? Que se o professor for qualificado mesmo, não é esse valor que você vai pagar, não. R$ 400 por mês, 2 anos, e a chance de você evoluir a sua fala nesse formato, se você não fala, é muito pequena mesmo. É muito pequena. O que vem de pessoas que entram para o Team Teacher G, que é o grupo fechado de alunos. Teacher, fiz 2 anos de aula com professor particular. Fiz 1 ano, fiz 3 anos, fiz... E não fala. E não fala o idioma. O problema não tá na pessoa, tá? No aluno, não tá nele. O formato não favorece a fala. Então, não fala inglês. Teacher, comece com professor particular de inglês? Não. Não, porque não vai te ajudar a falar. Você vai gastar dinheiro, tempo, vai ficar frustrado, vai achar que o problema é você e vai te deixar cada vez mais longe ainda de falar inglês. E principalmente conseguir falar inglês com um treino bem objetivo e prático. Então, não fala inglês, eu não recomendo. Gente, são 11 anos aí de experiência com aulas particulares e, de fato, uma das coisas que me fez abandonar, na época, era uma renda era uma forma muito rentável do meu trabalho, né? Porque dependendo aí, era R$ 75 a hora, o aluno fechava o pacote, eu tinha vários alunos particulares, era algo bastante rentável, né? Mas quando eu decidi abrir mão, foi por conta de, não, gente, esse formato não leva a pessoa a falar inglês. Vai demorar muito, por melhor que seja a técnica, aí ele aparecia lá 2 vezes por semana, o resto da semana você já sabe, a pessoa não vai ter contato. Não, mas eu me empenho. Gente, eu sei como funciona, não vai, né? Eu abri mão, né? Porque realmente a pessoa levava muito tempo para chegar no resultado de conseguir falar o idioma, tá? Então tomem cuidado, se você não fala inglês, não é por onde você deve começar. Quarta armadilha, que provavelmente você já caiu, ou você tá caindo, ou se você não caiu ainda, não vai cair, é praticar escrevendo. Teacher, mas eu aprendo melhor escrevendo, teacher. Tá, guys, é o seguinte, você deve ter já ouvido isso, ou de repente você fala isso. Eu aprendo melhor escrevendo, teacher. Sabe o que é? Eu preciso escrever para eu aprender. Os 4 sistemas representacionais que a gente tem: digital, sinestésico, auditivo, visual. Isso faz parte lá da PNL, Programação Neurolinguística. Também é uma base que eu utilizo para ensinar. Guys, normalmente a pessoa que ela é mais visual, o que é digital? Digital é aquela pessoa que ela ouve e entende, ela entende bem pelo ouvir e entender, só que ela é uma pessoa que precisa sempre de muitas informações, muitos dados, né? Para o aprendizado ser de forma mais eficaz. Eu sou digital e visual. O sinestésico é aquela pessoa que ela precisa vivenciar as coisas para poder, não para poder aprender, mas ela potencializa o aprendizado quando ela vivencia. O auditivo, meu marido é auditivo, ele ouve, podcast para ele funciona muito bem, ele aprende muito bem só de ouvir. O visual é aquele que gosta de escrever, ele precisa visualizar aquilo que ele está aprendendo. Então, normalmente, as pessoas com perfis mais pro visual gostam muito dessa frase: eu aprendo melhor escrevendo. Só que o que acontece, guys? Quando você quer falar inglês, vamos imaginar que você não fala inglês, tudo bem? Quem tá aqui e ainda não fala inglês? Teacher, eu ainda não falo inglês. Se você ainda não fala o idioma, começar pela escrita é uma armadilha, tá? Você vai começar a escrever aquilo que você tá aprendendo. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar bom em escrever em inglês. Falar, não. Guys, quando eu começo pela escrita e se eu quero desenvolver uma fala, não, teacher, mas eu tô numa palestra, eu gosto de anotar, aí é outra situação. Eu gosto de escrever, é outra situação. Quando eu quero falar um idioma, nosso cérebro funciona um pouquinho diferente. Eu preciso ativar a fala e não a escrita, a leitura, o listening. É a fala que eu preciso ativar no primeiro momento. Então a escrita vem depois da fala. Primeiro eu falo o idioma e depois eu escrevo. A galera faz o contrário.
começa a escrever em inglês, e aí sabe Deus quando vai conseguir falar, se é que vai conseguir falar. Você tá percebendo o porquê que muitas vezes você fica, patina e não sai do lugar? E, nossa, Titi, eu tenho muita dificuldade. Gente, eu recebo mensagem todo dia, ou no meu direct, ou no YouTube, todo dia eu recebo uma mensagem, pelo menos, dizendo: Teacher, eu tenho dificuldade. Não é, guys. É que a gente vai fazendo aquilo que acha que é o ideal, mas, na verdade, se eu quero falar, não é. Não é isso que me faz falar. Então, se eu quero falar inglês, nossa, Titi, eu queria muito falar inglês ainda com um treino rápido, 15 minutos por dia. Pois é, não é escrevendo que eu vou conseguir fazer isso, né? Eu não começo pela escrita, ela vem depois. Depois que eu já comecei a desenvolver a minha fala. Olha, eu falei lá, ó, atividade da AD hoje, né, AD, que você me mandou. Galera, escreve em português a sua rotina. Que horas que você acorda, o que você faz, a hora que chega no seu trabalho, o que você faz, foi a atividade do Team Teacher G. Escreveu em português, olha só, escreveu em português. Tá, agora você vai falar em inglês essa rotina. Percebeu que ainda não escreveu nada em inglês. Aí ele vai falar: I usually wake up early, I go to work by car, I start work at 8. Aí ele começa a falar o que ele escreveu da rotina dele em inglês. Essa é uma das atividades que a galera do time tem. Tá, falei. Aí o que eu falo pro pessoal? Ó, quem quiser, me manda a rotina que você escreveu em português. Como que você falou isso em inglês? Eu vou te ajudando se você tiver dúvida, né? Sempre quando tem alguma duvidazinha assim, ou observação para fazer, é coisa minúscula, porque a galera já, como começou pela fala, já tá escrevendo, quando tem que escrever em inglês, já tá escrevendo muito bem, sem ter que ficar treinando escrita, né? Isso que é o mais louco. Aí a gente dá uma olhadinha lá, como é que ficou no inglês, mas primeiro, eu não posso começar pela escrita se eu ainda não falo o idioma. E aí a turma faz o quê? Escreve 10 vezes a frase, escreve mais 20, escreve mais... Porque ela acha que visualizando aquilo, porque ela é visual, ela acha que se ela ficar visualizando aquelas frases em inglês, ela vai entrar melhor na cabeça dela. E na verdade não é assim que vai funcionar, tá? Então, se eu não falo inglês, a escrita tem que vir depois da minha fala, né? Primeiro, eu falo e depois eu vou aprender a escrever em inglês. Primeiro, eu falo, guys. A gente acaba fazendo tudo o contrário. Titi, mas eu achava que era assim. Tudo bem. Por isso que eu tô te falando das 5 armadilhas, porque eu sei que você cai nessa armadilha nas melhores das intenções, não é? Tá. Quinto, guys. Quinta armadilha. Ah, essa também é polêmica, hein? Guys, estudar apenas pelo listening. O que é o listening? Ficar ouvindo em inglês. Ficar ouvindo as coisas em inglês. Isso eu vejo o tempo todo acontecendo. Essa armadilha é muito perigosa. Ficar estudando só pelo listening é muito perigoso isso, se você não fala inglês. Sempre, guys, considere isso. Eu ainda não falo inglês, tá? Considere sempre isso. Sou adulto e ainda não falo inglês. Guys, o que acontece? Responda para mim essas duas perguntas. Você é adulto? Sim ou não? Você já fala inglês? Sim ou não? Se você respondeu a pergunta 1, você é adulto? Sim. Você já fala inglês? Não. Se você respondeu sim na primeira e não na segunda, tá? Eu coloquei aqui, né? Se respondeu sim nas duas perguntas, se você quer falar inglês, não. É sim e não, tá, gente? Se você respondeu sim e não e quer falar inglês praticando só 15 minutos por dia, para agora de ficar praticando pelo listening. Ó, você é adulto, ainda não fala inglês, são essas condições. É adulto e não fala inglês. Para agora se você tá treinando só pelo listening. Para com esse treino, dá um tempo. Porque, guys, estudar pelo listening, ficar praticando listening, é indicado para quem já fala o idioma. Lembra que eu falei lá da aula particular de inglês? Para quem que é indicado a aula particular de inglês? Para quem já tem um nível avançado no idioma. Para quem que é indicado ficar estudando listening, ficar escutando. Para quem já fala o idioma.
Se você ainda não fala e quer falar, tá? Eu não falo, teacher, e eu quero falar inglês. Nossa, praticando 15 minutos por dia é tudo que eu quero. Tá, se você está nessa condição que você quer falar inglês, ficar estudando pelo listening pode fazer um efeito contrário em você. Você vai começar a perceber que você vai ficar tentando ouvir e entender. Na hora que você ouve, você vai tentar entender. Se você não tem nenhuma técnica para começar a entender o que as pessoas falam em inglês, você pode ouvir o dia inteiro, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5, 6, que você vai continuar não entendendo. É igual aquela história, nossa, parece que tá falando grego. Você não conhece o som, você não conhece... Não vai ter uma varinha mágica que vai fazer você, bum, tô entendendo. Quando eu primeiro falo e depois eu vou pro listening, sabe o que acontece? Você começa a ouvir e reconhecer aquilo que você fala. Quando você não fala, como é que você vai ouvir e entender? Você não reconhece. Por quê? Porque você não fala, né? É a mesma coisa, eu adoro dar esse exemplo, né? Encontrei com você na rua. Encontrei com você na rua e você olhou pra mim, nossa, olha aí a teacher G, vou falar oi pra ela. Oi, teacher. E aí eu vou olhar pra você e vou ficar pensando, quem será? Não conheço. Eu não vou te reconhecer. Por quê? Porque eu não te conheço. Você vai me reconhecer, não vai? Porque você me conhece. É a mesma coisa, guys. Como que eu vou ouvir, entender, reconhecer aquilo que eu tô ouvindo se eu não conheço? Eu nem falo aquilo. Quando eu falo, eu já tô desenvolvendo a fala, eu já tô praticando, eu já tô falando, eu começo já a reconhecer aquilo que eu falo. Então, a pessoa começa pelo listening, ela fica estudando só pelo listening, achando que ela vai, nossa, por aqui eu vou conseguir falar. Não vai. Se você não fala inglês, não vai falar. E sabe qual que é o perigo de ficar estudando só pelo listening, que eu comentei que é uma armadilha perigosa? É uma das atividades que mais frustram as pessoas que tentam aprender inglês. Ó, uma das coisas que mais pode frustrar você que está tentando aprender inglês, já fez curso de inglês antes, já tentou antes e parece que patina, não sai do lugar, é ficar praticando pelo listening. Você fica, você fica, caramba, não tô entendendo, meu Deus, eu sou ruim mesmo, nossa, meu Deus, como eu sou ruim no inglês, eu vou muito mal mesmo, teacher, acho que no meu caso não tem jeito. É uma das habilidades que mais frustram uma pessoa que está tentando aprender inglês. Ela fica insistindo, não entende e ela acha que o problema está nela. E o pior, né? Ela, se frustra com o idioma, né? E aí pode gerar traumas mesmo, né? Da pessoa ficar traumatizada mesmo, não querer nem saber mais. E às vezes, o pior, ela ainda precisa do idioma, seja para o trabalho, para o lazer, e ela não quer saber de tão traumatizada que ela tá. Então assim, tomem muito cuidado com essa quinta armadilha de estudar só pelo listening. Se você não fala inglês, pode parar agora. Teacher, mas para, deixa de lado. Deixa de lado esse treino que não vai te ajudar em nada agora. Teacher, já tô falando, posso treinar o listening? Deve, tá? Galera do time, a gente faz isso lá na terceira etapa, né? Deve praticar o listening. Porque eu primeiro preciso construir esses registros de som para quando eu ouvir eu passar a conhecer. Eu faço o contrário, gente. Como é que eu vou conhecer alguma coisa? Não vou, né? Qualquer pessoa pode falar inglês com 15 minutos por dia. Qualquer pessoa pode. Se ela tiver os elementos que ela precisa, a técnica certa, o treino certo, o material certo, qualquer pessoa. É o que eu tenho visto. Ó, primeira armadilha que nós vimos hoje, baixar aplicativo para aprender a falar inglês. O aplicativo vai ajudar você a aprender uma porção de coisa, como a D comentou aqui no YouTube. Nossa, 2 anos de Duolingo eu aprendi um monte de vocabulário, mas não conseguia fazer nada com esses vocabulários. É isso, vai te ensinar um monte de vocabulário, mas aprender a falar não. Posso usar o Duolingo, teacher? Pode, desde que você tenha essa consciência, tá, gente? Eu não tô proibindo o Duolingo. Não, gente. Use os aplicativos com a consciência adequada. Assim você não cria falsas expectativas e não vai se frustrar. Bom, esse aplicativo é bom para aprender vocabulário. Ah, eu quero aprender vocabulário agora. Ok, vai lá e aprende vocabulário. Só que vocabulário sozinho não faz você falar, né? Senão a gente fica que nem um dicionário ambulante. Porta, cadeira, copo, tudo em inglês, né?
E isso, né, sem estrutura, sem começo, meio e fim, ninguém consegue entender a gente. Então só tenha claro na sua mente para que serve cada coisa. Aplicativo, para aprender vocabulário é bem bacana. Para falar inglês, não, vamos ser sinceros. Tá? Número 2, segunda armadilha, longo período de estudo. A Roberta perguntou aqui no Instagram, adorei a sua pergunta, Roberta. Titi, e os cursos de intercâmbio que é o dia todo? Os intensivos, eu ministro intensivo, dia 25, dia 26, vai ter um agora para iniciante, hein, gente? Um sábado e domingo. E é pra galera também que não é do time, quem quiser me chama lá depois. Tá, o intensivo, eu preciso ter quebra nos períodos. Eu não posso começar lá com o verbo to be e ficar 2 horas vendo o verbo to be com você. Porque você vai perder a concentração, aí você não consolida. Então tem que ter técnicas de quebra de períodos, tá? Então, longo período de estudo, 2, 3 horas estudando a mesma coisa. Você vai perder a capacidade de concentrar e de consolidar, tá? Terceira armadilha. Isso aqui o pessoal faz o tempo todo. Aula particular de inglês. Aula particular de inglês. Essa foi uma das coisas que eu abandonei meus alunos no particular. Eu chamei um por um e falei, olha, como o meu foco agora é ajudar quem não fala inglês, então eu vou abrir mão das aulas particulares, porque para quem não fala inglês, aula particular, você vai ficar no mínimo 2 anos com o seu professor de inglês. No mínimo 2 anos. E se conseguir falar, teacher, já tô falando bem pra caramba. Ok, aula particular pode ser muito bom pra você. Tudo bem? Quarto, praticar escrevendo. Mas eu só aprendo escrevendo, teacher. Eu aprendo melhor quando eu escrevo. Tá. Você quer aprender a escrever inglês ou você quer aprender a falar inglês com 15 minutos? Ah, teacher, quer aprender a falar, né? Escrever dá pra jogar lá num tradutor, dá pra conferir com alguém, dá pra consultar um dicionário. Falar não, sou eu, Deus e a pessoa. Então, se você quer falar inglês, praticar escrevendo não te ajuda nesse momento. Então, não pratique escrevendo. Se eu quero falar, eu vou praticar como? Falando. Titi, mas como assim eu não falo nada? Pois é, falando. Tem várias técnicas que a gente pode usar, tá? Vai acompanhando tudo aqui que você vai achar de tudo aqui, principalmente uma dessas técnicas aí para você poder praticar. Falando, tem várias aulas lá no YouTube que já te ensinam já com técnicas para fala, tá? Quinta armadilha, estudar apenas pelo listening. Não fala o idioma e fica ouvindo inglês o tempo todo. O famoso louco do listening, né? Isso não vai te ajudar a falar, pelo contrário. Vai te gerar frustração, trauma. Você vai ficar tentando entender algo que você não conhece. Se você não conhece, você não reconhece. Então, primeiro eu falo. Aí, quando eu ouvir aquilo que eu já tô falando, eu passo a reconhecer. Né, galera do time o tempo todo. Teacher, tava assistindo série ontem, você acredita que eu ouvi isso? E eu entendi porque ele já tá usando lá na fala e aí ele ouve, ele reconhece. Então, cuidado, guys. Cuidado com as armadilhas que estão por aí, né? Eu sei que você tá sempre na melhor intenção, né? Tentando aprender, achando que isso vai te ajudar a falar, mas cuidado com as armadilhas se o seu foco é falar o idioma, tá? Thanks for coming. Bye bye. See you.